Um dos principais impactos da escola é facilitar o acesso a informações que tradicionalmente a gente não acessa na escola formal. Então, como é que é esse rolê, esse corre de criar um projeto, estruturar um negócio, seja com ou sem fins lucrativos? Como que é criar isso, como que é gerenciar isso, consolidar, fazer crescer? Então, a gente observa muito esse impacto de disponibilizar informações sobre isso em formatos que sejam também acessíveis, que as pessoas possam acessar pelo celular. Às vezes está voltando aí do trampo, no ônibus, voltando da escola, você consegue, você consegue ouvir os conteúdos, você consegue assistir um vídeo e ali se informar sobre como a sua jornada empreendedora pode ser mais tranquila, assim, como essa jornada pode ser um pouco mais resiliente diante de todas as tretas que esse mundo não cansa de apresentar pra gente. Cara, eu tava pensando aqui, tipo, já faz um ano, né? A gente tá aqui pra comemorar o aniversário do Escola, né? Aniversário desse novo Escola, né? Como que a gente repensou ele tudo. E chega nesse momento assim, a gente comemorar que hoje ele é um filho de favela aí, né? Um filho nosso aqui, que a gente construiu. Que hoje é responsável por grandes avanços, grandes desenvolvimentos, né, e provocações internas também que a gente tem trazido, né. A gente está muito feliz de comemorar esse momento aqui e compartilhar com vocês, né. O grande diferencial do Escola é que toda a nossa produção, desenvolvimento dos processos, nos conteúdos, de todas as ideias e oportunidades que a gente cria, ela surge muito de uma necessidade do próprio favela. Então, quando a gente pensa, né, nesse contexto de pandemia, em que muitas coisas precisaram migrar para o digital, o Favela também passou por esse processo de ter que se adaptar e reformular vários processos internos. Nisso a gente deparou com alguns desafios e viu a necessidade de estar se aperfeiçoando e tentando pesquisar e aprender várias coisas. E como, né, o nosso dia a dia está muito ligado com os empreendedores, como fazer empreendedor, a gente viu que poderia ser uma necessidade também dos empreendedores da nossa rede. Então surge daí, né, a ideia de intensificar a nossa produção de conteúdo, diversificando entre os formatos, considerando, né, a aprendizagem inclusiva e a realidade diversa de várias pessoas. Então o Favela ele começa daí essa produção de conteúdo adaptável a vários formatos e pensando nos diversos públicos. Então vejo que esse é um grande diferencial, porque a gente está falando da base para a base, né? Então é uma conversa muito franca de que, olha, a gente também está passando por esses processos e dentro disso algumas coisas que a gente está aprendendo, a gente está compartilhando para que possa também auxiliar outros empreendedores e facilitar o processo para diversas pessoas. Então, o nosso grande diferencial é isso, é falar de igual para igual, abrir oportunidade para a participação dos empreendedores, de todas as pessoas que somam aí com Favela, considerando toda a diversidade e as formas de aprendizado. Como que foi navegar neste um ano aí de escola no digital? Foi uma jornada de muito trabalho, mas também de muito carinho. A gente, né, vivenciou todo esse período aí de reinventar o programa com o contexto da pandemia. E aí grande parte dessa trajetória desse um ano foi vivida remotamente, então com as pessoas trabalhando nas suas casas. E nisso a gente vivenciou muitos desafios, seja dos próprios impactos, né, da pandemia na nossa saúde mental, em ter que ficar em casa e não poder se aglomerar e fazer nada externo, mas também como contar com acesso a, seja infraestrutura, uma internet de qualidade, a um espaço que seja bacana para trabalhar nas nossas casas, se adaptar a todo esse contexto
para poder seguir gerando conteúdos, compartilhando informação dentro do que o Escola se propôs a fazer. Então, quando a gente começou a pensar sobre a questão da transformação digital, eu lembro que tudo que eu vi era tudo para grandes empresas, grandes grupos, né? E muito puxado aí por grandes players, né, da tecnologia. E com, assim, né, zero perspectiva de olhar para esses pequenos, né, empreendedores, né, esses pequenos negócios, né, os nanoempreendedores também é um público que a gente atua. E a gente começou a entender que, né, por mais que já tinha uma divisão ali do que era transformação digital, né, muito já um conceito muito já cristalizado, a perspectiva da inclusão era algo que faltava nele, né? Então a gente começou a trabalhar muito essa perspectiva de como que a gente levava toda a experiência do Favela de trabalhar com programas de inclusão, de letramento, né, a perspectiva de linguagem inclusiva, como que a gente levava isso para a perspectiva da transformação digital. E aí disso nasceu, né, mais que um conceito, uma prática, né? Então, assim, hoje todos os nossos programas, projetos, sejam que a gente faz por meio do Favela ou através de parceiros também, né, quando a gente está dando algum apoio, alguma ação de algum parceiro, a gente leva também esse compartilhamento, né, desse conhecimento, desses aprendizados. Nesse 1 ano do Escola, nós vivenciamos vários desafios pela necessidade, né, de transformar esse projeto em um programa nacional. Então, a gente passou pela transformação digital inclusiva e, com isso, o Escola, que atuava mais aqui, né, na região de Belo Horizonte, região metropolitana, passou a atuar nacionalmente, ofertando diversos produtos digitais, focando na aprendizagem inclusiva, na disseminação do conhecimento e muito focado, né, na participação dos empreendedores nesse processo. Então, foi um desafio grande a gente conseguir estruturar o formato dos produtos. Então, nós pensamos muito em como ser inclusivos e conseguir adaptar todo o conhecimento que a gente produz aqui dentro do Favela para que mais pessoas pudessem também estar usufruindo e compartilhando tudo o que a gente produz aqui. Então foi bem desafiador, mas tem sido incrível estar aí produzindo conteúdo em texto, em áudio e vídeo e ter conseguido alcançar aí vários estados do Brasil. Foi difícil, ainda é assim, né? Porque a gente está em 2020, parte 2, né? Mas os resultados que a gente observa são muito necessários, eu acho. Porque o Escola permitiu co-criar essa rede, saca? Essa rede em que as pessoas conseguem ver que elas também não estão sozinhas. Tá difícil não só pra gente, tem outras pessoas também passando por esses, né, dramas de se reinventar, de reinventar as suas iniciativas, de pensar a sua presença digital. E saber que o Escola pode ser, e é, né, muitas vezes essa rede de apoio, de suporte, que as pessoas podem trocar informações e também se apoiar de várias formas, é muito bacana e eu acho que é uma das coisas que me dá mais alegria, assim, de celebrar esse 1 ano de trajetória. Um dos principais desafios que a gente vê tá exatamente nesse lugar, saca? Muitas vezes a gente começa uma jornada empreendedora explorando uma habilidade que a gente tem, eu sou muito bom em fazer isso ou aquilo, e vendo ali uma oportunidade de criar uma iniciativa, liderar um negócio ou começar algum tipo de projeto. Daí a gente entender que é necessário também olhar para uma iniciativa ser de sucesso, a gente vai ter que olhar para outros lugares, entender às vezes de finanças, de comunicação, de administração. Então, navegar em todo esse universo, em todos esses conceitos, e estar aberto a esse processo, a mudanças que podem resultar disso, as transformações que vão ocorrer com isso daí. É um dos principais desafios que eu vejo no Escola, mas na jornada empreendedora em si no Brasil, sabe? Eu lembro que quando a gente começou a pensar os produtos da Escola foi muito engraçado, né? Eu, como venho na área da comunicação, de publicidade, eu preciso dar nome para as coisas, né? Muito engraçado, assim. Eu acho que se eu fosse trabalhar na área, eu ia trabalhar muito com name e tal.
E eu precisava entender, né, que até quando a gente trazia, né, eu lembro lá atrás, quando a gente começou a trabalhar o termo empreendedor mesmo, né, com o público que a gente atendia, era um conceito ainda distante. Quanto mais podcast, e-book, streaming e qualquer outros desses jargões e conceitos também não ia fazer um mínimo de sentido. E aí a gente começou muito a pensar coisas que estavam no dia a dia das pessoas, né? E muito essa lógica de buscar e achar, né? A gente tem muito esse conceito também de como que a gente ajuda as pessoas a acessar conhecimento e conteúdos, né, formativos e afins, nem sempre construídos por nós, mas a forma do acesso eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Não só a gente, mas todo mundo que trabalha nessa perspectiva de educação e voltada para inovadores, criativos, empreendedores, sociais ou não. E aí a gente foi muito legal, né? E daí surgiu, né, a brincadeira com os nomes, que a gente tem o Aqui Ó, né, que é muito essa lógica de um podcast, então a gente trouxe muito aquela lógica, né, do mineirês mesmo, como que é essa lógica, né, de que quando a gente quer falar alguma coisa para alguém, a gente fala assim, aqui ó, né, tipo assim, que a gente está mostrando alguma coisa para alguém. A gente tem Juntou, e aí é a perspectiva realmente da gente tratar da questão de aulas online, como é que a gente faz isso e tudo, né? E a perspectiva também pode ser mentorias coletivas também, então assim, essa, né, que é a lógica do juntou mesmo, né? Juntou as pessoas. A gente tem também a perspectiva do Tendeu, né? O Tendeu, ele é bem massa porque ele tem essa lógica de ser quase que um canivete suíço, né? Um guia de bolso aí, ou uma memória, um card, alguma coisa que ajude os empreendedores a lembrar, né? Relembrar algum conhecimento, algum conteúdo, alguma formação que eles tiveram, na perspectiva de conseguir reaplicar isso a qualquer momento que for necessário, né? E o ao vivo, né? Que é o nome mais simples, eu acho, assim, que a gente poderia dizer. E que ele tem essa perspectiva realmente da gente acabar com isso, né? A live de fulano, a live de ciclano e tudo, e a gente achou que fazia sentido, né? A gente simplesmente traduzir realmente, falar o ao vivo mesmo e tudo. E a gente tem, um produto que, infelizmente, né? A gente está aqui em 2021 ainda, falando ainda do período de pandemia, que é o Rolezinho 0800, né? E ele era muito, muito massa quando a gente estava podendo fazer presencial, porque ele incluía desde cortesias e afins para formações, peças de teatro, cinema, museus e várias outras atividades culturais e também de aprendizagem que a gente disponibilizava, né, para os empreendedores que estão na nossa base. Depois, né, de ter passado por todo esse processo de entender como que nós conseguiríamos alcançar pessoas em outros estados, entender todo esse formato de conteúdo, o que a gente queria produzir, como produzir, a linguagem, a forma que nós gostamos de compartilhar o conteúdo, e a gente percebe que os empreendedores também absorvem e acompanham. Eu espero que daqui para frente o Escola ele consiga alcançar os outros lugares que a gente ainda não chegou. Então, o meio digital ele possibilita isso para a gente, né, alcançar vários lugares de todo o Brasil. Então, eu vejo que esse é um ponto que podemos esperar do Escola. Então, se hoje a gente está em 18 estados, pode esperar que até o final deste ano alcançaremos mais, aumentaremos a nossa rede cocriada e propor também novos conteúdos, novos produtos. Então, hoje a gente está aí com podcast, com e-book, videoaula, que foi um produto que a gente já acrescentou aí ao longo desse ano. As videoaulas são uma novidade aí que nós temos produzido, então é esperar mesmo essa diversificação, essa inovação, porque o Escola está só começando e o plano é ocupação nacional, trazer mais pessoas para estar somando com a gente e compartilhar aí diversos assuntos e conteúdos que sejam pertinentes tanto para empreendedores quanto para pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, que são o público do Favela. Então, é crescer, expandir e desenvolver ainda mais nossa plataforma de educação.